Glória a Deus. João capítulo 8, a partir do verso 21 em diante, diz assim, quem achou diz amém. Amém. Mais uma vez, Jesus lhe disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Diga misericórdia. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 22. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo. Eu não sou daqui. Vou cantar essa música no final, tá bom? Continuando. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Verso 24. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não creem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai, de Deus. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa sozinho, diga amém. Amém. Pois sempre faço o que lhe agrada. Quantos querem Deus contigo aí? Amém. Quantos querem Jesus na sua vida sempre? Amém. Está aqui o segredo, irmãos. Verso 29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Verso 31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mais uma vez, verso 24, preste atenção nesse verso. Jesus respondeu, digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, diga para sempre. Verso 36, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Feche seus olhos e faça uma oração nesse momento, pedindo para Deus revelar ao seu coração essa palavra. Pai, em nome de Jesus, como teu povo, como teus filhos, nós precisamos de libertação, Senhor. Senhor, nos liberta, Pai. Nessa noite nós entendemos a tua palavra. Os judeus não compreendiam a tua palavra, mas a tua igreja, o teu povo, pela tua graça e misericórdia, entende a tua palavra, compreende a tua vontade e precisa de libertação, Senhor. Não nos deixa ser escravos do pecado, mas nos ajuda a ter uma vida livre, sermos livres, e a tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós te pedimos essa noite, Jesus, nos liberta para a tua glória e para o teu louvor. Diga amém e dê um aplauso bem forte a Jesus. Glória a Deus. Quero pedir um favor, põe para circular de novo, por favor. Amém. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Não, está meio fraco.
Perguntar de novo. Quantos filhos de Deus temos aqui essa noite? Amém. Glória a Deus. Qual é a condição para se tornar um filho de Deus? O que a Bíblia nos ensina? O que ela nos revela para uma pessoa ser de fato filhos de Deus? Crer em Jesus, ser salvador, o que mais? Ser liberto do pecado. Vamos lá, arrisca aí, tem que ter coragem. O que nos faz filhos de Deus? O que nos garante? Porque criatura de Deus somos todos nós. Amém? Deus criou todo ser humano. Não tem nenhum ser humano criado por um cientista, né? Quem lembra daquela, não sei se era aquela ovelha, como era o nome dela? Como? Dolly. Poxa, ela foi criada, né, clonada, né? Glória a Deus. Mas não existe, irmãos, um ser humano que foi fabricado. Todos nós fomos feitos por Deus. Amém? Então somos criaturas de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre filhos de Deus, qual é a condição de sermos filhos de Deus? João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, está escrito: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, diga o direito, de se tornarem filhos de Deus. Então a Bíblia é muito clara. Quem é filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus. Amém? E não só que creem, primeiro você tem que crer, depois você tem que receber como seu Salvador. Quem entendeu isso? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Qual é a condição? Primeiro, diga, crê em Jesus. Segundo, receber como Salvador. Amém? É a mesma coisa que diz Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9. O que vai dizer, ou quem é que vai dizer se somos filhos de Deus? Diga, a Bíblia. É a Bíblia que vai responder tudo. A Bíblia que diz, Romanos 10, verso 9, está escrito: se você confessar com a sua boca, diga com a sua boca, que Jesus é Senhor. Está fraco. Que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então a Bíblia nos responde. É a palavra de Deus que vai tirar nossas dúvidas. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou um servo de Deus? Está aqui na palavra de Deus. Quantos creem em Jesus? Amém. Glória a Deus. E no final, nós vamos ter a oportunidade de fazer a oração de Romanos, capítulo 10, verso 9. Qual é a oração de capítulo 10 de Romanos, verso 9? Entregando, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque é aqui que está a salvação do ser humano. Amém? Eu creio em Jesus, eu tenho o temor de Deus, eu respeito. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos crer que Ele é Senhor. Amém? Que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, que Jesus está vivo e quer viver dentro de nós. Amém? É por aqui que nós vamos andar. Glória a Deus. Então, o que vai dizer, ou quem é que vai dizer se somos filhos de Deus? Nosso procedimento, nossa maneira de viver. Como vive os filhos de Deus? Olha o que diz João 8, capítulo 34. Jesus respondeu. Jesus estava tendo um diálogo com os judeus, explicando para os judeus, pregando para os judeus, e os judeus não queriam acreditar nele. Não, eu conheço esse daqui, conheço o pai dele, a mãe dele, ele não é o Senhor, ele não é o Salvador. Eles tiveram muita dificuldade de acreditar em Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, mais uma vez, Jesus lhes disse, eu vou embora, vocês me procurarão, mas morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. 22, mas isso levou os judeus a perguntarem, será que irá matar-se? Será por isso que ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse isso
Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Jesus passou 3 anos e meio pregando para eles, ensinando a eles o caminho. A mesma coisa que acontece hoje conosco. Nós estamos dentro de uma igreja, ouvindo que Jesus é Senhor e Salvador. Diga amém. Amém. E será que nós cremos nele como Senhor? Como Salvador? Como único e suficiente Salvador de nossas vidas? Ou será que nós temos que correr para lá, correr para cá, consultar isso, consultar aquilo? Será que nós cremos no Senhor que estamos ouvindo falar há muitos anos? Quem aqui já ouve falar de Jesus há mais de 10 anos? Levanta a mão. Mais de 10 anos. A metade da igreja. Quem aqui ouve falar de Jesus já há 3 anos? Levanta a mão. Uma outra parte da igreja. Quem ouve falar de Jesus aqui há 2 anos? Há 1 ano? Há 1 dia hoje? Todo mundo. Todo mundo está ouvindo a partir de agora. Amém? Então é a nossa maneira de viver, irmãos, que vai dizer se nós cremos ou não em Jesus. O que está escrito no verso 34 do Evangelho de João. Está escrito assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando, diga vive pecando, é escravo do pecado. Coloca para nós na tela o tema de hoje, por favor. Não tinha falado ainda do tema. Você não é escravo, você é filho. Quem toma posse disso? Amém. Mais uma vez, você não é escravo, você é filho. Diga amém. No diálogo de Jesus com os judeus não estavam compreendendo nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, graças a Deus que nós estamos entendendo. Amém? Você está entendendo já alguma coisa? Porque eles disseram para Jesus, mas nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. O que eles estavam entendendo? Que Jesus estava falando de uma forma literal, escravo, preso lá na cancela. E não era isso que Jesus estava falando. Quem está entendendo diz amém. Amém. Jesus estava falando a respeito do quê? Preso pelo quê? Preso em quê? Pecado. Todo mundo junto, no pecado. Leia o verso 24, é isso que está escrito. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, quando nós vivemos pecando, povo de Deus, nós estamos abrindo mão do direito de sermos filhos de Deus. Isso é forte ou não é? Eu não estou dizendo quem pecou, porque todos nós pecamos, sim ou não? Sim. A gente erra, a gente falha, a gente pisa na bola, mas preste atenção na palavra que Jesus diz: todo aquele que vive pecando. Jesus não disse todo aquele que pecar, todo aquele que pecou. Agora, existe uma condição: para quem vive pecando, essa pessoa se torna escravo do pecado. Está dando para compreender? Amém. Então há um perigo. Eu sei que nos dias de hoje as pessoas não levam muito em consideração. É normal, estamos no tempo da graça, né? E um pecadinho aqui, outro ali. Jesus entende. É muito perigoso quem vive pecando. É muito perigoso. Dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, participando de orações, e vive pecando. E vive caindo. E vive cometendo adultério. Porque você sabe que adulterar não é só cometer a prática. Você lembra o que Jesus disse em Mateus 5, 28? Vamos ler daqui a pouco. Não é só ir lá
para um motel e praticar, não. É mais profundo que isso. Então Jesus afirmou para eles, olha, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, se somos filhos de Deus, nós não somos escravos. Amém? É isso que o tema diz. Você não é escravo, você é filho. Quem está entendendo? Amém. E quem é filho de Deus não pode viver pecando. Ou é escravo do pecado, ou é filho de Deus. Quem está compreendendo? Não dá para praticar os dois. Não dá para ser os dois. Ou somos uma coisa, ou somos outra. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a um outro Deus. Ou servimos a Deus, ou estamos servindo a um outro Deus. Amém? E a decisão é de quem, irmãos? Diga, é nossa. Somos nós responsáveis pelo nosso futuro, pelo nosso destino. Continuando, verso 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão os livres. Amém? Quantos foram livres aqui por Jesus? Agora, se Deus nos libertou, nós vamos andar de uma maneira diferente. Não é não errar, não é não vacilar, não é não escorregar. É que nossa maneira de viver vai ser diferente. As pessoas têm o ditado de dizer assim, olha, agora não dá mais para saber quem é quem, porque o povo de Deus e o povo do mundo não tem diferença. Tem sim. O povo de Deus se alegra, o povo de Deus se diverte, o povo de Deus anda, o povo de Deus passeia, o povo de Deus canta, o povo de Deus louva, mas o povo de Deus é um povo santo. Amém? Não se contamina. Amém. Não se mistura. Quer dizer que pode dançar o arraial? Pode. Desde que você não peque. Amém? Porque o pecado não está no ritmo. O pecado está no coração. Está dando para compreender? Amém. O pecado não está naquilo que eu estou fazendo. O pecado está na intenção a qual eu estou fazendo. E aí que está o pecado. Os judeus, para eles eram os caras mais santos de Israel. E foram mais de 3 anos Jesus confrontando eles. Porque existe uma tal de religiosidade que aponta tudo e todos. Isso aí é pecado. Olha só. Isso não pode. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes, irmãos, o coração daquela pessoa é terrível. Fala de tudo e de todos. Mas é fácil identificar. Jesus ensinou. Ele disse que a árvore é conhecida pelos seus. A Bíblia ensina como viver os filhos de Deus. Quantos querem aprender? Digam amém. Amém. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios 4. Porque se alegrar, brincar, se divertir, você pode fazer tudo isso sem pecar, sim ou não? Sim. Agora olha o que diz Efésios capítulo 4. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. E aí a Bíblia vai aqui descrevendo as práticas antigas e as novas práticas. Quais eram as práticas antigas? Quando nós andávamos nas trevas. Amém? O que nós fazíamos? Palavrão era algo comum para nós? Sim ou não? Sim. Pegar um dinheirinho que não é nosso era errado? Para metade, não. Outras pessoas receberam, bons ensinos de berço, caráter, mas a maioria de nós não.
Não é verdade? Ficar com troco que alguém deu errado para ti a mais, era errado? Sim ou não? Era bênção, né? Ô glória, eu estava precisando. Irmãos, eu já falei aqui, as pessoas me passam tanto troco errado que eu acho que eu fiquei com trauma. Sério. Porque eu sou bom de conta, eu sou empresário, eu sempre fui comerciante desde a minha adolescência. E aí quando a pessoa está me dando troco, eu já sei quanto é que vai voltar. O que eu comprei, já somei na cabeça rápido, eu já sei quando vai. E sempre vem a mais, eu falo, tá errado o troco. Eu falei, como, aonde? Aí ela vai somar, obrigado. Aí eu fui no ataque sábado, estava aquela correria do Arraial, aí eu somei na minha cabeça. Falei, 70 para o fulano, e aí eu vou comprar isso que estava faltando, e aí tanto. Aí eu comprei um negócio no ataque. Quando a mulher me deu o troco, a mulher me deu o troco certo. Eu falei, tá errado. A mulher tomou um susto. Porque na minha mente eu já tinha somado só o que ia sobrar para comprar outra coisa. Só que eu estava na primeira compra. Eu ia comprar 3 coisas, e eu comprei só a primeira. E na minha cabeça já estava a soma do final. Eu falei, ela me deu dinheiro a mais. E nem tinha. Eu falei, perdão, senhora, estou indo embora. Eu já tinha somado, achando que ela estava dando dinheiro a mais, e não tinha dado. Estava correto. Até eu explicar para ela, né? Eu falei, obrigado, viu? Tchau. Aí fui embora. Ou seja, no mundo a gente falava muito palavrão. Hoje em dia, quem se converteu não suporta ouvir palavrão. É ou não é verdade? Ou coisa feia, né? Ou coisa feia. Ontem o Lucas chegou comigo, pai, aquele seu convidado, ele fala muito palavrão. Eu falei, é mesmo? Eu falei, meu filho, ele não se converteu ainda. Né? É um rapazinho, um garoto, né, que veio para a igreja, veio uma vez só. Aí eu falei, ele estava lá e toda hora ele falava pi, pi. Eu falei, é mesmo, meu filho? Eu estou abreviando. Por quê? Porque ele não foi criado em um ambiente que ouve palavrão. Então, para ele é estranho ouvir aquilo. E para nós que nos convertemos também, sim ou não? Sim. Aí, às vezes, tem um irmão do teu lado, aí sem querer ele solta. Pum, que caiu. Né? Aí você logo toma um susto, né? Irmão. Lembrei de uma história aqui. A gente estava numa célula, aí foi o convidado do dirigente da célula e a esposa dele. Aí a esposa dele, tal, falou na célula, eu falei, uau. Eu falei, vem cá, fulano, teu convidado é convertido já, porque falando tudo da Bíblia aqui. Ele falou assim, não, pastor, sabe por que eu convidei ele? Lá no trabalho ele fala um monte de palavrão. Eu falei, é mesmo? Fiz até o sinal da cruz. Estou brincando. Ou seja, entendeu? Porque uma pessoa convertida não fala mais palavrão. Entende? É claro que tem um processo. Ela chegou hoje na igreja. Vai ter um processo, mas logo, logo ela vai tirar aquilo da vida dela. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Né? Que aquele que se ira, não deixe o sol se pôr sobre a ira. O que significa isso? Você não pode dormir irado, com raiva, com ódio do irmão. Às vezes é do cônjuge. Eu vou matar ele. Deixa ele dormir, que eu vou pegar uma sacola. Está repreendido. Ou seja, a gente é cristão, a gente vai pedir perdão, vai perdoar. Diz amém aqui os casais. Né? O pai, a mãe, seja quem for o amigo. Né? Já pensou tu sai do culto aqui, não fala com ninguém, meu irmão, eu estou irado. Não, vai lá, volta com o irmão, pede perdão, ou perdoa, amém? Mas é assim que a Bíblia descreve o procedimento dos filhos da luz. Então, não deixar o sol se pôr sobre a ira. Aquele que furtava, não furta mais, amém? Ou seja, você não pode pegar mais nada que não é seu, isso é roubo. O que mais? Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é palavra torpe? Aquilo que não presta. Não presta para nada. Quem é que vai achar lindo o seu filho, bebezinho? Primeiras palavras dele, palavrão. Quem vai gostar? Quem já viu o pai falando assim, olha, ele já fala ponte que caiu. Né? É feio, irmãos. Para qualquer pessoa, para o homem, para a mulher... Para quem mais? Para criança. Não é feio? É feio. Então a Bíblia está descrevendo aqui
Quem é filho de Deus não pratica mais essas coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Não furtar, não deixar o sol se pôr sobre a ira. Quem já viu casamento? Casamento é um teste. E aí, como é que está o casamento? Dormiu lá na sala, pastor. Falava com ele, nem respondia. Isso acontece. Não deixe isso acontecer não, você que é filho de Deus. Amém? Se humilha, vai lá, pede perdão, me perdoa, né? Vem para cá que eu vou preparar aqui para você um lanchinho, né? Faz alguma coisa, mas pede perdão, não vai dormir assim, né? Porque quando você vai dormir assim, às vezes o demônio dorme do teu lado. Não é não? Quem já não foi dormir de mal com o cônjuge e teve um pesadelo? O Chuck. Ou seja, quem não perdoa não é perdoado. Jesus falou isso. Amém? Que mais? Não proferir palavra torpe, desejar a mulher do próximo, diga misericórdia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Isso aqui é muito sério. Perdão, Mateus 5, 28. Ninguém está vendo, né? Só está no meu pensamento. Deus já sabe. Se você é casado, você já adulterou. Sabia disso? Vamos ver o que Jesus diz? Verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Aonde que está isso aqui? Nos mandamentos. Diga, nos mandamentos. Verso 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela, aonde? No seu coração. Entende? Aonde é que está o pecado? É aqui, ó. É aqui dentro. Por isso que Provérbios 4, 23 diz que guarda o teu coração, porque do teu coração depende a tua vida. Como é que vai ser feliz se você é casado e pensa em outra? Como? Como é que você vai prosperar se você tem um cônjuge e está pensando lá no outro? Não tem como. Não tem como Deus abençoar tua vida. Principalmente homens. Homens, o que traz miséria para a vida de um homem é o espírito de prostituição. É o pior deles. Por isso que a maioria dos homens tem que lutar até derrubar esse gigante. Tem que lutar. Os solteiros querem casar, querem ser felizes? Não casem enquanto não forem libertos da pornografia, da prostituição. Não casem, senão não serão felizes. Sabia? Não, pastor, mas quando eu casar eu resolvo essa falta. Quem disse para você? Resolve não. Casamento não foi feito para isso não. Vai ter isso no casamento? Vai. É bom? É maravilhoso. É de Deus? É de Deus. Mas tem que ser liberto antes. Senão o casamento não vai ser feliz. Sabia disso? Deus é bom, irmãos. Como foi lido o versículo aqui da pastora, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele tem compaixão. Agora, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos buscar uma vida que agrade ao Senhor. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem é que quer fazer do ser humano escravo? Satanás. Escravo de vícios. Escravo de pornografia, escravo de tantas coisas, para que você não desfrute da vida maravilhosa que Jesus conquistou para você. É para todos. A Bíblia diz que em João 3,16, se não me engano, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha uma vida horrível, não tem uma vida de escravo. Amém?
Essa é a maneira que nós devemos andar. Se queremos uma vida com Jesus, falar a verdade, tirar palavras torpes da nossa boca, tirar pensamentos ruins da nossa mente. Pastor, eu não consigo, como é que eu faço? Você sabe como fazer. Procure ajuda, procure alguém para orar por você, para aconselhar você. Abra o seu coração. Você tem Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem uma Bíblia, onde a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Nós temos tantas ferramentas, irmãos. Nós só não seremos livres se nós não quisermos. É verdade ou não é? Antes nós éramos trevas, agora nós somos luz, diz amém. Antes éramos escravos, agora somos filhos, diga amém. Antes nós tínhamos um salário, sabe qual era? A morte. Por isso que Jesus falou para os judeus: se vocês não creem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. E qual é a investida do diabo? É não deixar os filhos de Deus serem libertos do pecado. Deixa ir para a igreja, mas libertar do pecado não. Você acha que o diabo não tem prazer em escravizar um filho de Deus? Em pegar uma pessoa de dentro da igreja e quando ela morrer mandar ela para o inferno? É isso que o diabo vai fazer. Na verdade ele trabalha por isso. Apocalipse diz isso. Que ele, sabendo que resta pouco tempo, ele está trabalhando pesado. Com a pornografia, com a prostituição, com os vícios. Porque a gente vive como se ele nunca fosse voltar. É ou não é? Difícil a gente ficar concentrando. Jesus vai voltar, está chegando. Ainda que os sinais estejam mostrando isso. É ou não é verdade? Eu vi um vídeo que, eu vou citar ele aqui, mas não tem nem palavras. Eu vi um vídeo de uma mulher trans, quem já viu? Dizendo assim: eu quero ser a primeira mulher trans a fazer um aborto. Não sei se você entendeu. Mulher trans, ele é um homem. Ele quer se tornar mulher. Não sei se vão costurar um útero nele, eu não sei. Só para que ele coloque lá não sei, um embrião, não sei o que. Faça uma inseminação, não sei se é possível. E aí quando começar a crescer, agora eu vou abortar. Uau! Da onde vem essa ideia? Do inferno. O cara é homem, quer se tornar mulher, né? Tem direito, ele, né? Manda no corpo dele. Mas quer pôr um bebê dentro do ventre para matar o bebê. Não é uma aberração? Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, se tinha essas ideias há um tempo atrás. Não existia. Ninguém ouvia falar disso. Então para onde nós estamos caminhando? Só Deus sabe. Então antes nós éramos uma coisa, agora nós somos outra. Antes nós tínhamos um salário que era a morte. Por quê? Por causa do pecado. Nós éramos escravos dele. Ia chegar o final da nossa vida, a gente preso no pecado. Para onde nós iríamos? Para lá mesmo. Foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Se vocês não creem, é claro, se eles crescem, eles seriam seria outra realidade. É o nosso caso. Nós cremos em Jesus. Quantos creem nele? Então a nossa maneira de agir, de andar, tem que ser conforme nós acabamos de declarar. Se eu creio, eu não vou viver falando palavrão. Se eu creio, eu não vou ficar olhando para a mulher dos outros pensando besteira. Se eu creio, eu não roubo nada. Não é meu, obrigado, não quero. Está dando para entender? Porque se eu faço, eu não creio. Quantos concordam? Se eu faço, eu não creio. Antes nós tínhamos o salário, a morte. Agora nós temos uma herança, diga amém.
porque agora nós somos filhos. É isso que diz a Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 5. Quem trouxe Bíblia aí? Efésios 5, 5 está escrito: porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós andarmos assim, nós não temos a herança. Mas se nós andarmos de uma outra maneira, como filhos, nós temos uma herança. Diga, é o céu. É essa herança que Deus tem para nós. Por isso não podemos andar de qualquer jeito. Como é que o diabo escraviza uma pessoa? Faz ela viver pecando. É isso que está em João 8,34. Cai aqui, cai ali, cai acolá. Passa um mês, cai de novo. Passa outro mês, cai de novo. Passa 2 anos, ainda continua mentindo. Passa 3 anos, continua escondendo. Passa 4 anos, ainda pensa besteira. Ainda vê imoralidade. É isso que o nosso inimigo quer. Porque se ele conseguir deixar a pessoa ali, praticando essas práticas, cometendo esses pecados, aquela pessoa não terá uma herança quando Cristo vier. Ele estará escravizada pelo pecado. E o pecado, diz a Bíblia, tem um salário. E quando a Bíblia diz a morte, mas como assim? Tem tanta gente pecando e não morreu? A Bíblia está falando sobre morte eterna. Inferno. Separação para sempre de Deus. Isso é muito sério. Está dando para compreender? Você é filho, diga amém. Quem lembra da passagem do filho pródigo? A Bíblia diz que ao cair em si, ele analisou toda a herança que ele estava abrindo mão. Deixado a casa do pai, o cuidado do pai, o amor do pai. E a Bíblia diz que caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Eu acho que nós precisamos voltar para o pai toda semana, sabia? Eu acho que a gente tem que estar toda semana voltando para o pai, toda semana. Como assim, pastor? A gente vai pecar sempre? Não, nem sempre é um pecado horrível, prostituição, bebida, mentira, mas às vezes é um rancor, uma mágoa, às vezes é algo oculto que a gente não revela, que a gente tem escondido dentro de nós. Eu estou aqui na igreja, mas ninguém nem imagina. Às vezes são essas coisas. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tem nada. Aos olhos de Deus tudo está descoberto, irmãos. Deus conhece você, conhece suas fraquezas, conhece suas necessidades. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer lhe ajudar. Se coloque de pé nesse momento. Ele quer lhe fortalecer. Ele quer revelar o seu amor por você.